TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então vamos então falar aqui, muito resumidamente, porque isto é um tema que dá pano para mangas, não é? Sobre o perispírito ou corpo espiritual. Vamos falar também de um dos seus corpos, aquele que está mais perto do corpo físico, chamado pela espiritualidade duplo etérico, e vamos também falar dos centros vitais ou centros de força. Este vai ser então o tema da nossa palestra desta noite. E, efetivamente, vamos começar por dizer que o homem, ao julgar ser exclusivamente um corpo físico, não há dúvida que nós, seres humanos, procuramos desenfreadamente quase aproveitar o agora, aproveitar o hoje, porque pensa que ao acabar a vida física tudo acaba. E então é preciso aproveitar e não se importa com os meios de que precise para aproveitar então o agora, o hoje. E esses meios às vezes não são efetivamente os mais corretos nem apropriados, porque daí vai surgir o quê? O consumismo, a excessiva valorização da nossa aparência física e a oscilação nas relações sociais. E esta oscilação deve-se também ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, que infelizmente ainda é aquilo que predomina na sociedade humana. A própria educação está muito baseada nestes falsos princípios e por isso acaba por levar o indivíduo a valorizar o ter em vez do ser. E, na realidade, nós temos que pensar que nós não somos um corpo. Nós não somos um corpo. Nós estamos dentro desse corpo. Não somos um corpo. Estamos dentro dele, que é muito diferente. Nós somos um ser imortal. Já tivemos muitas vidas antes destas e muitas mais iremos ter no futuro. Todos estamos destinados a um único fim, a perfeição. A perfeição. Mas essa perfeição vai-se adquirir mediante N experiências em corpos físicos e por isso nós, periodicamente, vimos à Terra para fazer novos estágios em novos corpos físicos através e precisamente disto, das existências humanas. Visto que, e isto é muito importante que nos lembremos, é que a vida no corpo físico é uma aprendizagem para o espírito. Então, para nós, espíritas, a morte não é o fim. A morte não é o fim. É, sim, o começo de uma outra etapa evolutiva. A morte é apenas e só o abandono do nosso espírito daquele corpo que tivemos para fazer esta caminhada neste presente momento, não é? E para essa caminhada é necessário, então, efetivamente, o corpo físico. E nunca nos podemos esquecer que este ser que está dentro do corpo físico, que é aquilo a que nós, espíritas, chamamos espírito ou alma, tanto faz, a interpretação religiosa de cada crença é que dá um nome ou outro, é a mesma coisa. Este ser é que é o ser principal, é o ser pensante e, portanto, ele é o comandante do nosso corpo físico. E é nele, então, que estão as nossas qualidades, tanto morais como intelectuais. No entanto, devemos ter
um pormenor que é muito importante ter em conta este pormenor. É que este ser principal é espiritual, não é físico. E por isso ele é incompatível com a matéria de que é formado o corpo físico. Por isso, entre os dois corpos, o corpo físico e a alma ou espírito, tem que haver, e há, um terceiro elemento, que faz exatamente a ligação entre os dois. E que quando se dá a morte do corpo físico, também se desprende do corpo físico e então acompanha a alma para a vida espiritual. E apesar de que esse terceiro elemento, naturalmente e no seu estado, portanto, normal, é fluídico e, portanto, invisível para todos nós, é este intermediário entre o espírito e o corpo físico. Para nós é invisível, não é? Mas ele também é matéria. É matéria. Matéria feito de um outro estado vibratório, mas é matéria na mesma. Então, é sobre este elemento terceiro que nós vamos hoje falar um bocadinho. E é nesta nota, logo na pergunta 93, Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim: assim como o gérmen de um fruto está envolvido pelo perisperma, assim também o espírito está revestido por um invólucro, a que, por comparação, damos o nome de perispírito. É nesta nota, então, à pergunta 93, que Kardec dá nome a este elemento, a este intermediário entre espírito e corpo. Ele então, diz aí mesmo, por analogia, por comparação, por comparação com o perisperma, ele vai-lhe dar o nome de perispírito. Kardec diz também que é por meio do perispírito, que se dão no homem os fenómenos mediúnicos, cuja causa não está na matéria conhecida e que por isso mesmo parecem sobrenaturais para a maioria das pessoas. E no livro dos médiuns, no ponto 54, ele vai nos explicar que o homem é um complexo formado por espírito ou alma, que é o princípio inteligente onde se encontra o senso moral, é formado por perispírito, o invólucro fluídico semimaterial que liga o corpo ao espírito, e ainda pelo corpo, animado pelo fluido vital responsável pela vitalidade dos órgãos físicos, que é o invólucro material que reveste temporariamente o espírito a fim deste cumprir determinados objetivos. E ele vai continuar dizendo que este segundo invólucro da alma, o primeiro será o corpo físico, se quisermos. Este segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida física. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, continua ele, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Portanto, e mais uma vez para isto ficar bem assente, o perispírito ou corpo espiritual é a ponte através da qual este perispírito transmite a sua vontade ao corpo físico e atua sobre os órgãos do corpo.
No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos instrutores e sábios, na pergunta 135, no homem existe outra coisa para além da alma e do corpo? E a resposta foi, existe o laço que liga a alma ao corpo. E na linha A, qual é a natureza desse laço? E a resposta, semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo e necessário para que se possam comunicar um com o outro. É através deste laço que o espírito atua sobre a matéria e que, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Então, ao longo da história, este segundo invólucro perispírito tem tido vários nomes. Vamos ver, então, alguns. Na Grécia, 700 anos antes de Cristo, chamavam-lhe corpo luminoso. Na Índia e no Egito, ainda mais para trás, 5.000 anos antes de Cristo, no Egito chamavam-lhe Ka e na Índia chamavam-lhe Linga Sharira. E Confúcio, o mais recente antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, chamou-lhe corpo aeriforme. Por fim, já depois de Cristo, Paracelso, no século XV, chamou-lhe corpo astral. Leibniz, no século XVIII, chamou-lhe corpo fluídico. E, finalmente, Kardec, no século XIX, chamou-lhe perispírito. Portanto, é tudo a mesma coisa. Então, depois de vermos todos estes nomes que o perispírito tem, podemos perguntar-nos o que é realmente o perispírito. E com a ajuda dos espíritos instrutores, Kardec respondeu-nos e diz-nos o seguinte. Ele deu o nome de perispírito porque foi ao grego e ao latim e fez a mistura dos dois. Peri, porque é à volta de, e spiritus, porque é alma ou espírito. Daí, perispírito. E ele explica que é o corpo espiritual, ou também chamado astral, do espírito, e que é uma transformação do fluido cósmico universal que se condensa à volta de um foco de inteligência que é o espírito. Então, isto é que é o perispírito, o intermediário entre o espírito e o corpo físico, é o que faz a ligação, e é também o corpo astral ou espiritual desse mesmo espírito, sendo, portanto, uma transformação do fluido cósmico universal, uma condensação. E diz mais, diz que é o invólucro vaporoso e permanente da alma, a ligação que une o espírito, que é um ser abstrato, à matéria. É o órgão sensitivo do espírito, através do qual este nota tudo aquilo que foge aos nossos 5 sentidos. E eu sublinhei, é também o arquivo das experiências do espírito ao longo das suas encarnações. Portanto, vamos voltar a frisar. O perispírito é o corpo espiritual ou a aparência, digamos assim, do espírito, já que este, em última análise, não tem nem forma nem aparência, é uma chama, digamos assim. A aparência humana, então, está onde? No perispírito, que, inclusivamente, forma o nosso novo corpo durante a gestação. É ele, o perispírito, que vai assegurar a conservação da individualidade e que fixa os progressos já conseguidos por cada um de nós.
serve de molde orgânico em todas as reencarnações, condensando-se no embrião e agrupando depois as moléculas materiais numa determinada ordem, assegurando o desenvolvimento normal do organismo. Quando o espírito está desencarnado, isto é, a viver no mundo dos espíritos, o perispírito é a sua aparência, o seu corpo espiritual. Quando está encarnado, ou seja, dentro de um corpo físico, o perispírito está justaposto ao corpo físico e, portanto, é também a sua aparência, o seu corpo espiritual. O benfeitor Emmanuel, mentor de Chico Xavier, descreve-nos assim, no capítulo 6 do seu livro Roteiro, o perispírito. Diz-nos assim: é ainda um corpo organizado, molde fundamental da existência para o homem. Subsiste após a morte física, ocupando no mundo espiritual uma região própria, dependendo do seu corpo, do seu peso específico. É formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica semelhante à de Mendeleev, mas noutra faixa vibratória. E nós aqui temos que dizer que a sua constituição está sempre em relação direta com o grau de progresso moral do espírito, o que quer dizer que quanto mais elevado estiver o ser na escala da perfeição, mais diáfano, mais etéreo vai ser o seu perispírito. Continua então o benfeitor Emmanuel. Modifica-se sob o comando do pensamento e encontra-se submetido às leis da gravidade no plano em que está. E de que é formado então o perispírito? É formado pelos fluidos que fazem parte da atmosfera psíquica que rodeia o planeta em que o espírito vive. A sua textura é variável, mas está sempre de acordo com a atmosfera psíquica desse mesmo mundo. Portanto, nós temos que nos lembrar que todos os mundos têm uma atmosfera psíquica à sua volta, que essa atmosfera psíquica é formada pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos daqueles que habitam esse mesmo mundo, e que o perispírito é formado exatamente por essas camadas, porque há várias camadas dessa atmosfera psíquica. E quanto mais elevado for o espírito que vai encarnar nesse mundo, assim ele irá procurar na camada mais levezinha, mais etérea, mais diáfana desse próprio ambiente psíquico, é daí que ele vai tirar os fluidos para fazer o seu perispírito. Se ele for um ser ainda mais ignorante, digamos assim, menos evoluído, ele irá buscar os fluidos para moldar o seu perispírito a camadas mais, digamos assim, mais grosseiras desse mesmo ambiente psíquico. Ok? Portanto, todos os perispíritos de cada um de nós variam de acordo com a nossa evolução espiritual. Isso é que é importante. É o que ele diz aqui. A sua textura é variável, mas está sempre de acordo com a atmosfera psíquica desse mesmo mundo, porque é ela que nós vamos buscar os fluidos para construirmos o nosso próprio perispírito. Logo, planetas mais atrasados, perispírito mais denso. Planetas mais adiantados,
perispírito mais leve e etéreo, ao viverem nele espíritos com maior evolução e que, por isso mesmo, fazem com que a atmosfera psíquica, também podemos chamar-lhe atmosfera energética, que rodeia esse mundo, seja mais pura. Precisamente porque, ao serem mais elevados, os seus pensamentos também o são, e logo a atmosfera psíquica que rodeia esse mundo também vai ser melhor, não é? Porque, já vos disse, tudo depende dos pensamentos dos espíritos que o habitam. Quando os pensamentos são maioritariamente de orgulho, de egoísmo, de raiva, de ódio, de maledicência, etc, 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 tudo aquilo que nós já sabemos que é negativo, é evidente que os fluidos que rodeiam esse mesmo mundo não podem ser, enfim, muito etéreos, não é? Porque tudo depende exatamente disso que é fundamental, os nossos pensamentos. Portanto, constituição do perispírito depende sempre, mas sempre, do grau de adiantamento moral dos espíritos. É uma constituição mais densa nos mais atrasados, em termos espirituais, e é uma constituição mais etérea nos espíritos, que somos todos nós, nos espíritos mais evoluídos. Assim, vamos ver que, apesar de todos estarmos no mesmo mundo, na constituição dos nossos perispíritos não são iguais. Vão depender da nossa própria evolução. Apenas e só daí. E é então Kardec quem nos vai também dizer, na Gênese, no ponto 10 do capítulo 14, que é sobre os fluidos, este capítulo, e ele vai nos ensinar o quê? Que se o espírito for mais evoluído, o seu perispírito irá formar-se com as partes mais vaporosas da atmosfera desse planeta. Se o espírito for mais atrasado, então forma-se com as partes mais densas, isto é, mais materiais. Ou seja, por isso é que o perispírito nunca é o mesmo em nós, em cada um de nós. Conforme o progresso moral que nós formos tendo e fazendo em cada uma das nossas encarnações, o nosso perispírito vai mudando. Mesmo que continuemos a encarnar, por exemplo, na Terra. Não passemos para um mundo superior à Terra. Mesmo que fiquemos por aqui, que encarnemos várias vezes aqui, nós sabemos que todos nós progredimos em todas as nossas encarnações. Nem que seja uma coisinha de nada. Embora, genericamente, se diga que nós, e nós sabemos isso, a espiritualidade sempre nos disse, que o espírito não regride, nunca volta para trás. Pode manter-se estacionário. Ou então progredir sempre, mas regredir nunca, como acontece com muitas das religiões e filosofias orientais que dizem que os espíritos podem reencarnar em animais. Não tem, para nós espíritas, nós respeitamos todas as outras filosofias e religiões, mas para nós não tem sentido nenhum, porque se eu já sou um espírito racional, não tem qualquer sentido que eu volte para um irracional. Então, podemos estacionar em uma ou várias encarnações? Sim, podemos. Mas o normal é que vamos sempre, embora muito devagarinho, que vamos sempre
caminhando em direção ao único determinismo que existe, que é sermos um dia espíritos perfeitos. Vamos lá chegar, mais depressa ou mais devagar, isso vai depender de nós. Então, já vimos. O que é isto? Anda cá, João. Isto. Pronto. Quem sabe, sabe. E nem sei onde é que ele deu, mas também não interessa, já está. Então, já vimos, então, onde é que tu deste? É desta? Então já me podias ter dito, já não toco ali mais, nem pouco mais ou menos. Então, já vimos então que o perispírito sobrevive à morte do corpo físico. Mas, enquanto estamos encarnados num corpo de carne, um corpo físico, o perispírito faz então a ponte entre o espírito e o corpo físico. Ele vai transmitir ao corpo, o perispírito é quem transmite ao corpo a vontade do espírito. E, por sua vez, ele também vai transmitir ao corpo, ao espírito, as impressões do corpo. Portanto, ele faz efetivamente essa ponte. E há aqui um esclarecimento muito importante a fazer, porque há muita gente, muitos espíritas, que confundem isto. O corpo físico é moldado pelo perispírito e não ao contrário, ok? Sendo que, por sua vez, o perispírito também é moldado por um outro corpo que rodeia o espírito mesmo, chamado corpo mental. Mas não vamos falar dele hoje. Apenas e só dizer-vos que é o perispírito que modela o corpo físico e não ao contrário, porque nas nossas reuniões mediúnicas, não é, aparecem N espíritos a dizerem: mas eu estou vivo, porque eu tenho o meu corpo, é o mesmo corpo que eu tinha quando estava aí na Terra. Pois claro, porque esse é que é o molde primeiro, é o perispírito. E o secundário, digamos assim, é o corpo físico. Não é o corpo físico que modela o perispírito, é o perispírito que modela o corpo físico. Nunca se esqueçam disso, e não sou eu que o digo, é a espiritualidade através, especialmente, de André Luiz. E no livro Entre a Terra e o Céu, não passei nenhum, pois não, e no livro Entre a Terra e o Céu, vai-nos dizer assim o ministro Clarencio, neste livro de André Luiz: o nosso veículo subtil, que é o perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar na nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, isto é, milhares de encarnações, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Mas voltando então ao perispírito, que ele falou aqui, mas também foi falar, embora de uma maneira muito leve, sobre o corpo mental, no Livro dos Espíritos, vamos então voltar à pergunta 93, onde Kardec interrogou os espíritos instrutores. Vimos que ele deu-lhe, na nota que ele pôs, na observação que ele fez depois desta pergunta 93, que ele deu o nome de perispírito, então, a este corpo espiritual. Mas antes disso ele perguntou-lhes: o espírito propriamente dito não tem cobertura alguma ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E está, efetivamente, e
cá está a resposta da espiritualidade sobre o perispírito. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Bastante vaporosa, no entanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, vamos analisar esta resposta da espiritualidade. Dizem eles, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira, isto é, muito densa para nós. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o perispírito vai vibrar numa frequência diferente da vibração da matéria densa. E que é precisamente por isso que nós não o vemos. Mas, para os espíritos, o corpo espiritual é uma realidade, tal como o nosso físico é para nós. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos. Ou seja, a matéria de que é feito o perispírito permite, porque ele depois diz, mas ainda bastante grosseira e densa para nós. Bastante vaporosa, no entanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, a matéria de que é feito o perispírito vai permitir que o espírito se desloque pelos seus próprios meios, através da volitação, para qualquer lugar. Mas o perispírito tem várias propriedades, como não podia deixar de ser. E no seu livro Perispírito, o que é um verdadeiro tratado sobre este corpo semimaterial, o professor Zalmino Zimmermann vai elencá-las e vai nos dizer que o perispírito tem estas propriedades: plasticidade, expansibilidade, irradiação, penetrabilidade, densidade / ponderabilidade, luminosidade e visibilidade / tangibilidade. E ele vai continuar dizendo, em alguns casos e sob certas circunstâncias, o espírito pode tornar-se visível. Mas também esclarece uma coisa que nós já sabíamos pelos espíritos instrutores, mas de qualquer forma vem no livro, e eu achei bom, trazer-vos os desencarnados menos evoluídos, veem apenas o perispírito dos seus iguais e dos espíritos que lhes são inferiores. Quanto à tangibilidade, um espírito pode tornar-se real, isto é, pode-se tocar, apalpar e sentir-se a mesma resistência e o mesmo calor que se sente quando se toca num corpo vivo. Ou seja, quando há materialização. Ok? Hoje em dia, isso é raríssimo. As verdadeiras materializações foram feitas no fim do século XIX e início do século XX, porque era necessário, era uma prova de provar, valha a redundância, de provar àqueles que não acreditavam que existia realmente o mundo espiritual. E então era necessário que os espíritos se materializassem. E houve muitas materializações e houve muitos cientistas que se dedicaram exatamente, trabalhando com vários médiuns, principalmente mulheres, várias médiuns de vários países, vieram realmente demonstrar que era efetivamente verdade, digamos assim, que o mundo espiritual existia. Então, mas ele também nos vem dizer que, além das propriedades, também tem funções.
E o perispírito tem então várias funções e ele elenca aqui as 3 mais importantes, que são estas: função instrumental, função individualizadora e função organizadora. A função instrumental diz que a sua função primordial é servir de instrumento à alma na sua interação com os mundos espiritual e físico. A função individualizadora diz-nos que o perispírito, corpo imperecível da alma, o perispírito não morre, serve à sua individualização e identificação. E a alma é única e diferenciada e o perispírito mostra refletindo-a. Quanto à função organizadora, na reencarnação, o ritmo morfogenético, ao obedecer aos impulsos psicossomáticos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. E a doutora Marlene Nobre descreve-o assim no seu livro O Passe como Cura Magnética, no capítulo 7. O perispírito é, pois, formação subtil, uma túnica eletromagnética tecida com recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em cujos tecidos entram trilhões de células noutra faixa vibratória. E então nós podemos fazer aqui também uma pergunta. O perispírito é um corpo único ou é composto por vários corpos? E a resposta é que o perispírito é realmente formado por várias camadas, digamos assim, isto é, por vários corpos. A partir do seu primeiro livro, chamado Nosso Lar, no qual conta as suas primeiras experiências no plano espiritual, André Luiz faz referência a vários corpos espirituais, principalmente nestes 2 livros, no Nosso Lar e no Evolução em 2 Mundos. Ele fala-nos do duplo etérico, do corpo astral, do corpo causal e do corpo mental. Ele usa os termos corpo astral, corpo espiritual e psicossoma como sinónimos de perispírito. Ele usa o termo perispírito, mas é em sentido estrito para significar apenas o segundo corpo depois do corpo físico, que vai sobreviver a este, mas com algumas diferenças que são mínimas. E ele, para os outros corpos, usa os termos que são usados por todas as filosofias espiritualistas, isto é, duplo etérico, corpo causal e corpo mental. Vamos agora ver alguns apontamentos sobre o duplo etérico. Diz assim: o perispírito une-se ao corpo físico, molécula a molécula, através do duplo etérico, que é formado por fluido vital. Na fecundação, é este fluido vital do óvulo que fixa o perispírito do reencarnante, como através dos milhões de espermatozoides excedentários que cedem a sua energia vital para que se forme o duplo etérico, o qual irá fixar o perispírito ao embrião. E no capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, é o instrutor Aulus que se vai referir ao assunto e que diz o seguinte: o duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, ao campo físico, e que, revestindo o perispírito ou corpo astral,
asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo físico. O duplo etérico, por estar diretamente relacionado com o campo fisiológico da criatura humana, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao corpo carnal por ocasião da morte. E ele também vai falar no duplo etérico no Evolução em Dois Mundos, dizendo que o duplo etérico faz parte do perispírito e afirmando o seguinte: para lá do corpo físico e vibrando numa frequência mais acelerada do que este, existe o duplo etérico, que é uma cópia energética direta do corpo físico, tanto anatómica como fisiologicamente, e que se sobrepõe a este. O duplo etérico interage energeticamente com o corpo físico ao sustentar, estimular e fornecer energia ao mesmo. E diz ainda que é nele, no duplo etérico, que atuam diretamente a homeopatia e a acupuntura, que aqui eliminam as disfunções energéticas a fim de que a cura se possa dar depois no corpo físico. Portanto, o duplo etérico morfologicamente é uma cópia exata do corpo físico, mas menos denso, porque é feito de uma matéria diferente que é imponderável, ou seja, que não tem peso e que é invisível para os nossos sentidos. Vamos lá ver, mas porquê? Estamos fora já da hora, tenho que acelerar. Vou passar à frente algumas coisas. Mas porquê é que é invisível? Porque todas as manifestações físicas que são percebidas pelos 5 sentidos vibram numa frequência, numa faixa de frequência abaixo da faixa de frequência da velocidade da luz. Ao passo que o perispírito vibra numa frequência acima da luz. E, portanto, os nossos sentidos não conseguem percebê-lo. Tudo o que vibra acima da frequência da luz são os pensamentos, os sentimentos e tudo o que é espiritual. O duplo etérico, portanto, forma-se quando, durante a gestação, tal como vimos há pouco, através daquilo que o Dr. Ricardo Di Bernardi nos disse. Forma-se durante a gestação e desintegra-se com a morte do corpo físico, pois há uma relação muito estreita entre os dois. Ele tem a função de absorver os fluidos vitais do meio ambiente e distribuí-los depois pelos órgãos do corpo físico. E é através dos centros vitais, localizados no duplo etérico, que se realizam todas as trocas de energia entre o espírito e a matéria, isto é, o corpo físico. E é a quantidade de fluido vital que há no duplo etérico que condiciona a maior ou menor longevidade de cada um de nós. Porque, ao ser o reservatório do fluido vital, é ele que vai repor as energias gastas durante a vida física. E quando há uma deficiência energética no duplo etérico, esta repercute imediatamente no corpo e a pessoa sente uma quebra de vitalidade. É também daqui do duplo etérico que saem as energias quando se dá o passe. Então, o fluido vital, também chamado ectoplasma, é distribuído por todas as células por meio dos centros vitais. Assim, a maior ou menor predisposição de alguém para produzir fenómenos mediúnicos de materialização ou de cura depende da quantidade de fluido vital armazenado no seu duplo etérico. Vamos passar adiante. Então, vamos lá ver. Não posso passar, tenho que passar aqui. Esperem lá.
Estou a ir para a frente e não para trás. Vamos lá ver. Quando... Não posso, tenho que dizer isto. A área até onde a luz vai, a área até onde... Somos, portanto, constituídos por energia eletromagnética e por isso mesmo temos um campo magnético à nossa volta, como se fôssemos uma lâmpada acesa que espalha a luz à volta, não é? A área até onde a luz vai é a irradiação do nosso espírito, que por sua vez vai refletir as irradiações de 3 dos nossos corpos, do nosso corpo físico, do nosso duplo etérico e do nosso perispírito. E este conjunto de irradiações dos 3 corpos forma aquilo que se chama a aura. Ok? É a irradiação conjunta que sai dos 3 corpos, do corpo físico, do duplo etérico e do perispírito. E então aqui ainda diz isto. Quando a nossa aura está equilibrada, saudável e brilhante, constitui uma espécie de escudo que pode defender-nos das irradiações inferiores, isto é, dos pensamentos de inveja, ciúme, ódio, vingança, etc., que vivem no espaço que nos rodeia sob a forma de ondas mentais projetadas pelos outros e que são assimiladas pela nossa aura se sintonizarmos com elas. Lembram-se? Temos uma lei universal, que é a lei da afinidade e sintonia. E, portanto, se eu me sintonizo com este tipo de ondas mentais, ou seja, de pensamentos negativos, esses pensamentos vão ser assimilados pela minha aura e vão se refletir nela. E eu deixo de ter uma aura brilhante, equilibrada, bonita, não é? Não. Passa a ser bastante feinha. Então acabamos de falar, não falámos, mas vamos só falar agora, nos centros vitais. Então, o que são os centros vitais? São acumuladores e distribuidores de energia situados no duplo etérico e pelos quais transitam os fluidos. Têm a forma de disco e basicamente irradiam em 3 cores, azul, amarelo e encarnado. São eles que controlam as correntes de energia que passam do espírito para a matéria e vice-versa. André Luiz, tanto no seu livro Evolução em 2 Mundos, como no livro Entre a Terra e o Céu, fala de que os centros vitais mais importantes são 7. São 7. Muitas vezes, no espiritismo, damos-lhe os nomes de centros de força ou centros vitais. As filosofias orientais dão-lhe o nome de chakras. Para nós, são centros de força ou centros vitais. E vamos ver, então, estes 7, onde é que estão situados. Aqui estão eles, o coronário, no alto da cabeça, o cerebral, na fronte, o laríngeo, o cardíaco, isso, o esplénico, o gástrico e o genésico. Okay? Mas, atenção, nós, no perispírito, também temos centros de força correspondentes aos que estão no duplo etérico. Vamos lá ver. Vamos ver, para isto ficar bem assente. O duplo etérico forma parte também do perispírito, ok? Só que ele é tão grosseiro, porque é feito de fluidos vital, que é aquilo que dá vitalidade ao corpo físico, que nos mantém vivos, que para este conceito, e não é para este conceito, para esta explicação de como é que atua o duplo etérico em conjunção com o resto do perispírito, nós muitas vezes fazemos esta distinção e pode-vos influir e vocês podem pensar que são 2 coisas separadas. Uma coisa é o duplo etérico e outra coisa é o perispírito. Não, ele faz parte do perispírito.
Só que como é tão grosseiro, quando o nosso corpo físico morre, ele desintegra-se aqui na Terra. Ele não segue para o mundo espiritual com o resto, digamos assim, dos corpos do perispírito. Ele fica aqui, desintegra-se aqui. Mas, efetivamente, no resto do perispírito, digamos assim, há estruturas semelhantes às do corpo do duplo etérico. Ou seja, os centros de força que existem no duplo etérico também existem no resto, digamos assim, do perispírito. E em cada centro do duplo etérico e no seu correspondente no perispírito, existem laços fluídico-magnéticos permanentes que os interligam e que só se desligam depois, quando a pessoa morre. São estes laços que, em conjunto, formam aquilo que toda a gente já ouviu falar, que é o cordão de prata, ou o cordão fluídico. E é, portanto, o elo entre o corpo físico e o perispírito, e quando nós desencarnamos, é o último elemento a ser separado do corpo físico, entre o corpo físico e o perispírito. É o cordão de prata, ou cordão fluídico. É esse que é cortado, é o último. Até lá ainda há a ligação entre o perispírito e o corpo físico. E aqui está ele, eu trouxe-vos esta imagem. Portanto, é bom sabermos que os centros de força têm uma importância fundamental para se manter a saúde física e psicológica, porque é sob o comando da mente, sempre, que se transferem as energias para os plexos e os quais, por sua vez, realizam o trabalho físico e mecânico. Estes plexos nervosos só estão em 5 dos 7 centros de força. Não estão essas ligações nervosas, têm o nome de plexos no corpo físico, têm o nome de nadis no corpo espiritual, no perispírito. Mas esse conjunto de plexos só estão nos 5 restantes. Nos 2 principais, que é o coronário e o cerebral, não existem plexos a unir o corpo físico ao corpo espiritual. Portanto, os centros vitais são fonte de energia de vitalização do organismo, pelo que proporcionam equilíbrio à manutenção do corpo. Não vamos falar de nenhum deles, porque não posso, lamento, mas não posso, fica para outro dia. Então, vamos aqui ao que nos diz no perispírito Zalmino. É através dos centros vitais e da absorção, metabolização e distribuição do fluido vital, que também tem o nome, entre outros, de ectoplasma, é o nome mais conhecido, embora ele tenha outros, que o espírito comanda todos os processos orgânicos. E tudo isto é feito, e é bom não o esquecermos, por meio do perispírito, que, tal como o professor Zalmino Zimmermann nos diz neste seu livro, é uma extensão da alma, moldando-se de acordo com o comando desta. E vamos então aqui muito brevemente falar do corpo mental que está acima do perispírito. É André Luiz quem nos diz no capítulo 2 do seu Evolução em 2 Mundos, da sua segunda parte. O livro é dividido em 2 partes e é nesta segunda parte que ele vai falar do corpo mental, dizendo só isto. O corpo espiritual, que é o perispírito, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ou seja, a rodear o espírito há o corpo mental. E é esse corpo mental que vai dizer como é que vai ser o nosso perispírito. Okay?
Ele então define o corpo mental como o envoltório subtil da mente e avisa-nos de que ainda não há uma terminologia apropriada na nossa linguagem, nem temos ainda conhecimentos científicos para que ele nos possa explicar melhor o que é este corpo mental. Vamos ficar só com isto. Ele existe e é ele que vai, digamos assim, formar por sua ordem, digamos assim, é formado o perispírito, o corpo espiritual. E ele continua, o corpo mental então preside a formação do perispírito. E o corpo mental expande-se na estruturação do perispírito, dando-lhe sustentação. É a parte imperecível do perispírito. Lá está. Porquê? Porque ele rodeia o espírito. Se o espírito é imortal, o corpo mental também o é. E ele, o corpo mental, acompanha o princípio inteligente, que somos todos nós, desde que viemos de simples e ignorantes que fomos criados por Deus, até passarmos a hominídeos, não é? Até aí éramos princípio inteligente. E então, quando ele diz, é a parte imperecível do perispírito, depois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até ao nível dos puros. Vamos para a frente. Ai, não posso, tenho que ir para isto. O relógio manda. Mas diz-nos, na alma da matéria, a doutora Marlene, para terminarmos, diz-nos assim: o perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, a que Jesus se refere numa das suas parábolas, não é? Quando expulsa um homem do banquete porque ele não tinha a túnica nupcial. Então, diz, o perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos realmente por viver as lições de Jesus na vida diária, tornando-nos criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos da humanidade. E é por isso tudo que nós devemos tratar do nosso aperfeiçoamento moral. Devemos estar interessados em aperfeiçoar-nos moralmente. Por isso, não nos devemos iludir com os bens materiais e com os prazeres da vida física, porque tudo isso é transitório. E este erro enorme é o que tem sido a causa de todos os desastres enfrentados pelo nosso mundo. Vamos ter isto em atenção. Muito obrigada pela vossa paciência. Desculpem os 5 minutos a mais e muita paz para todos. Muito obrigada. E boa noite mais uma vez, dado o adiantado da hora, da lição sobre fisiologia espiritual que a Rosarinho nos trouxe hoje. Vamos diretamente para a nossa prece, recordando sempre que estamos aqui para melhorarmos o nosso perispírito, porque é ele que é o nosso cartão de visita e é com ele que nos vamos apresentar um dia, tal como todos os espíritos desencarnados já o sabem, é com ele que nós nos vamos apresentar a Jesus. Vamos então para a prece de encerramento, sentados nas cadeiras, relaxados, gratos, profundamente gratos pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós, aqui nesta sala e na sala do passe. Vamos ao encontro do Mestre. Ele é o Espírito
que nos disse um dia, o Espírito puro que nos disse um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos procurar nos nossos corações o caminho que nos leva a Jesus e vamos dizer-lhe nesta hora: Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos em vosso nome para agradecer a vossa presença nos nossos corações e nos nossos caminhos, para agradecer, Senhor, a mensagem luminosa do vosso Evangelho, para agradecer, Mestre, esta reencarnação, oportunidade de resgate e de aprendizagem para os nossos espíritos, para agradecer, Senhor, pela família que nos acolhe, pelo lugar onde vivemos, pelo trabalho, por todas as bênçãos e por todas as dificuldades que nos aprimoram o coração e que nos ajudam a encontrarmos-nos pouco a pouco na vossa direção. Vos rogamos, Mestre, por todos os corações que aqui se encontram hoje, nos dois planos da vida. Que a cada um, Mestre, possa ser doado o medicamento necessário à sua alma. Possa ser doado, Mestre, o consolo e o amparo que todos nós procuramos quando nos dirigimos a vós. Dissestes-nos um dia que se nos dirigíssemos a vós, vós aí estaríeis para nos socorrer. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, sedentos do vosso amor, sedentos de aprender a vossa mensagem e rogando-vos, Mestre, que nos ajudeis a perseverar na procura, a perseverar no caminho e amparai-nos, em especial nas horas difíceis, para que não caiamos. Que saibamos sempre, através de todas as lições, encontrar-vos no nosso caminho. Que aprendamos sempre que é através do nosso irmão do caminho que vós vos revelais a nós. Abençoai-nos, Mestre, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.